está começando mais um papo sobre educação. A nossa convidada de hoje é a professora Silvana Crefta, que vai contar para a gente um pouquinho de como é trabalhada a metodologia na educação infantil. Professora Silvana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Professora, o desenvolvimento da criança é dividido em estágios. Explique para a gente, por favor, quais são esses estágios? Bom, a criança passa logo de início, quando bebê, pela fase oral, né, em que tudo vai à boca. Então esse conhecimento de mundo é através da boca, né? Então os pais perguntam, mas tenham cuidado, tudo que vem de primeiro início a mãe, né, enquanto amamenta, né, no seio, a amamentação, depois o dedo, a chupeta, o pé, né, os brinquedos. Então o conhecimento de mundo da criança nessa fase, a fase oral, é através da boca mesmo, né, é sentir mesmo. Depois eles passam pela fase anal, que é a fase, né, do xixi e cocô, onde os pais se desesperam, querem tirar as fraldas logo antes do tempo, né? O aconselhável é que até os 2 anos não se tire as fraldas, porque é algo prazeroso para a criança, é algo produzido por ela, né? E ela não entende, não tem controle ainda. Então não há por que se preocupar em tirar, né, antes dos 2 anos das fraldas também. Eles passam ali com os 3 anos já tirando as fraldas, né? Eles precisam muito do concreto, eles precisam sentir, eles precisam conhecer o mundo através do toque, né? Então, as atividades concretas, lúdicas, são muito importantes nessa fase. E esses estágios, eles são divididos, então, por idade? Por idade. Já foi comprovado, e pela experiência que nós temos, né, que a gente tem em sala de aula, com educação infantil há muitos anos, a gente sabe que esses estágios, eles realmente acontecem. O que acontece é que eles não são, varia muito de criança para criança. E a criança não pula estágio, ela pode atrasar um pouco, ela pode ser um pouco mais precoce, mas todas elas passam por esses estágios de desenvolvimento, de aprendizagem da mesma forma. A não ser, claro, que uma criança que tem algum distúrbio, alguma dificuldade, mas isso só pode ser diagnosticado a partir dos 6 anos. Antes disso, é uma fase natural, então tem que respeitar o tempo de cada criança. E qual o papel da educação infantil nessa formação, nesse desenvolvimento da criança? Olha, o papel da educação infantil é muito importante para essa faixa etária, né, para esse desenvolvimento. A educação infantil não é apenas um espaço para o brincar. Claro que sim, eles necessitam do lúdico, do criar, do brincar, mas se desenvolve muito mais coisas. Principalmente quando se trata da interação, de socializar a criança, fazer parte de um grupo social, né? E nessa fase dos 3 até os 5 anos, eles estão na fase do egocentrismo, então tudo é meu, né? Vocês já viram, mas não sabe dividir, não quer dividir o brinquedo, é meu. Então isso é extremamente normal para essa faixa etária, porque é o mundo deles. Então eles estão construindo, eles estão conhecendo, eles não querem dividir. Então qual que é o papel da escola nessa hora, né? Do professor, dos colegas? É fazer com que haja essa interação, essa troca de experiências, né? Nós acabamos meio que auxiliando os pais, nós auxiliamos na educação dos valores, né? Como é importante você dividir, você respeitar o outro, há o momento das regras também, né? Então, a educação infantil, ela auxilia muito nesse sentido, não é só o brincar, desenvolve-se de todas as formas, né? A parte ética, a parte de controle, a parte de comportamento, né? De moral. Então, mesmo na educação infantil, mas mesmo na educação infantil você pode trabalhar esses aspectos. Desde o primeiro momento já é trabalhado os princípios e conta uma coisa pra gente. Como que é trabalhada a exploração, no caso a sala de aula, das brincadeiras e até mesmo dos objetos, já que para eles, neste primeiro momento, tudo é novidade? A orientação que nós sempre passamos pela experiência é que a criança, no primeiro momento, você deixa que ela visualize, que ela precisa sentir. Então, nessa faixa etária ainda, não adianta você chegar e dizer, vou contar uma história da cadeira. Você tem que ter uma cadeira, você tem que sentar nela, você tem que dizer a que cor ela é, você tem que dizer o formato, fazer com que ela sente na cadeira, que ela toque, isso em qualquer objeto, né? Você vai trabalhar os blocos lógicos com eles, você vai deixar que eles explorem no primeiro momento, ver o que eles já conseguem criar, né? Porque a parte lúdica está bem aflorada nessa faixa etária, para aí então você vai nomeando, você vai dizendo para que serve, você vai fazendo as comparações, né? Se eu tenho um círculo, uma forma geométrica, o que eu tenho de círculo aqui na sala, né? A leitura, as histórias também é muito importante que o professor use uma entonação diferente, que primeiro momento deixe que eles toquem os livros, que eles visualizem, explore, ver qual o entendimento dele a partir das figuras, né? Isso é muito importante. E quais as metodologias mais utilizadas? Olha,
A metodologia correta, na verdade, assim, as escolas preocupam-se muito em registro, né? Os pais, mas fez a apostila, mas vai muito além disso. Então, às vezes você passa o dia lá, a professora está brincando, está contando história. Então, essa metodologia faz parte do desenvolvimento e é muito importante. Não basta você entrar numa sala de aula onde tem crianças de 3 anos, tudo sentadas uma atrás da outra, né, naquele sistema bem tradicional. Não é isso. Educação infantil, você tem que sentar no chão, você tem que explorar, você tem que rolar, você tem que falar alto, você tem que pôr uma peruca, você tem que pintar as crianças. Né? Então, há necessidade disso, né? Então, para esse desenvolvimento. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltamos para falar sobre o processo de alfabetização na educação infantil. Não sai daí, a gente já volta. Voltamos. Professora, conta uma coisa pra gente. E o processo de alfabetização, ele é trabalhado desde o primeiro momento ou não? Sim, o processo, não a alfabetização em si, né, mas os indícios para a leitura, para a escrita, para o contato com esse mundo da leitura, dos números, ele inicia já lá na educação infantil, lá no berçário 3, maternal, mas de uma forma assim muito sucinta, muito light, né, sem aquela cobrança. Então é apresentado as letras, os números, trabalha-se questão de cores, de grupos, de conjuntos, mas tudo de uma forma muito lúdica, muito brincando, né? E às vezes os pais confundem isso, eles estão brincando, mas o aprendizado está acontecendo, né? Lá com 4 anos, no nível 1, jardim 1, as crianças já começam, conseguem escrever os nomes, né? O nominho deles espelhado, que é, né, inversa as letras, o que é normal para o processo. Fazem a junção de sílabas, que é, né, o silábico, o pré-silábico. Então é tudo um processo muito lento, mas se você explora isso de uma forma bem lúdica lá na educação infantil, lá no início, isso vai dar vai auxiliar muito mais na parte da alfabetização propriamente dita futuramente, lá no Fundamental 1. E a mudança dos anos iniciais, né, dos 9 anos, mudou nesse processo? Interferiu, na verdade? Na verdade, interferiu até de uma forma negativa. Porque o primeiro ano do ensino dos 9, ele nada mais é do que o nosso antigo pré-3, né? Então, uma pré-alfabetização. O que mudou, na verdade, o que deveria ter mudado era só a nomenclatura, né? Então, o primeiro ano dos 9, ele nada mais é que o nosso antigo pré-3, uma pré-alfabetização. Claro que, voltado a isso, nós temos hoje avaliações, provas, né? Mas não com o intuito de trabalhar a questão de quantidade, de valores. A criança que tire 9 ou 100, porque temos crianças no primeiro ano, que são crianças que vão completar 6 anos só no final do ano. Então não há obrigatoriedade de você alfabetizar uma criança de 5 anos e meio a 6 em função de uma lei, né? Então o que muda mesmo é a nomenclatura, mas o processo, a forma, a metodologia a ser utilizada precisa continuar a de pré-alfabetização como era antigamente. E nesse contexto, a literatura infantil, qual a importância dela e até mesmo para o incentivo dos pequenos leitores? Ela auxilia muito
Na educação infantil, nós já tivemos fatos, já vivenciamos situações de a criança, a mãe está grávida, né, não saber lidar com essa situação, e através nós temos literaturas excelentes que abordam, né, temas como esse. Então nós levamos a literatura. Uma mãe, né, às vezes, mãe, estou passando por isso, está chorando, não quer vir para a escola, está com signos de bebê. Então, através da literatura, a gente consegue mostrar para a criança uma situação, como lidar com isso, né? A criança que não quer comer, então nós temos livros que falam de uma alimentação saudável. Então, a literatura, ela, assim, ela contribui muito, ela é muito rica para trabalhar valores, né? A questão do cuidado com o outro, a questão do respeito. Então, a literatura, assim, ela é essencial. E na educação infantil não é apenas a leitura do livro, é a necessidade assim, de sentar no chão, fazer uma roda, deixar que a criança toque, manuseie esse livro, né? Que ela faça parte dessa história, né? Que ela internalize, mesmo, que ela explore. Isso vai ficar guardado para sempre na memória, com certeza. Como as crianças aprendem a desenvolver as habilidades em grupo? Para se trabalhar em grupo, você tem que trabalhar essa questão da interação, né? Que nós somos indivíduos, mas nós vivemos em sociedade. Então, desde lá da educação infantil, você aprende, inicia com as crianças a importância, né, de conviver com o outro, de partilhar com o outro, porque nós não vivemos sós, né? Nós necessitamos do outro para viver, para compartilhar, para brigar, para amar, enfim. Então, é trabalhado já desde essa forma, né, o quanto é importante você socializar desde lá da educação infantil. Tá, e nessa passagem, né, da educação infantil para o primeiro ano, como é que fica? Tem um processo de preparação que muitas mães falam, e agora? Meu filho vai ter lições de casa quase todos os dias, vai começar a ter prova, como é que fica isso? É esse cuidado que as escolas precisam ter e o preparo que os professores, né, os que estão mais atentos junto aos alunos e pais, saber como passar essa tranquilidade para os pais, né? Então, nós sabemos que as escolas, elas têm um material a ser cumprido, um material didático, uma apostila, mas não fiquem fixados só nisso, né? Mas o meu tirou 8 na prova, é uma judiação. Eu acho, assim, um crime, né? Fazer prova para crianças de 6 anos, que algumas nem têm ainda 6 anos completos. Na verdade, são atividades onde lá o cabeçalho está como prova. A professora vai fazer a leitura. Tem alguns que não escrevem ainda, né? Estão ainda no caixa alta. Então, a professora é uma prova auxiliada pela professora, né? Mas o meu tira 9 e 10. Então, eu sempre oriento assim, pais, esqueçam das notas. O conhecimento que eles adquirem é muito, muito além daquela nota 9 e 10. Aquilo lá é burocrático, não existe para o primeiro ano dos 9, porque são crianças de 5 a 6 anos ainda. Então, tem que cumprir o material, infelizmente, os pais compram, né? Nós temos que dar conta. Mas vai muito, a apostila, o livro, ele é para finalizar. Nada contempla tudo que você precisa ser abordado e trabalhado, né, com a criança. Então, você trabalha de uma forma lúdica ainda, através de jogos, de brincadeiras, que é necessário. A apostila, os livros, é para finalizar esse processo do conhecimento. Mas tudo que eles já adquiriram, que eles já aprenderam, está arquivado ali, né? Então, não há necessidade, não fiquem comparando seus filhos, porque isso acaba acarretando uma situação muito constrangedora para a criança, porque as mães gostam, né? E o seu filho está lendo, o meu tirou 10. Então, primeiro, não faça esse tipo de comentário na frente da criança, que vai fazer com que ela fique sentindo indiferente ao outro, que ela não tenha as mesmas capacidades. E como eu já disse no início, as crianças passam pelas mesmas fases, mas não juntas, cada um no seu tempo. Isso é muito importante, principalmente no primeiro ano dos 9. Cada um no seu tempo, e é bom lembrar também que essas cobranças podem gerar aí uma futura ansiedade, né? Com certeza. Daí, quando for o momento realmente de se preocupar, não que o estudo você tem que se preocupar, tem que se organizar desde lá do início. Mas vamos deixar as coisas acontecer no tempo certo, né? Que as preocupações realmente venham na hora certa, né? Naturalmente, né? Isso. Professora Silvana, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu espero que a professora volte muitas vezes. Com certeza, o prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima edição do Papo sobre Educação. Tchau!